Ainda sobre o tema hemoterapia, vamos falar sobre a colheita e estocagem de sangue. Então, como obter esse produto e como estocar quando for o caso de não utilizar na hora esse produto. Nós temos alguns anticoagulantes que podem ser utilizados para coleta e para estocagem de sangue. É importante lembrar, né, que não se pode colher sangue para transfusão sem o uso de anticoagulantes. O sangue vai coagular muito rápido, então, por mais que a transfusão seja feita imediatamente, é preciso adicionar anticoagulantes. O mais simples que nós temos, os dois mais simples que nós temos, são a heparina e o citrato de sódio. O citrato é comumente utilizado para transfusões em grandes animais, é o mais comum, né? E esse anticoagulante ele pode permitir que esse sangue seja conservado por até 24 horas antes do uso. Já a heparina, ela é utilizada para pequenos animais, em situações em que a gente vai fazer a transfusão logo, no máximo 24 horas após. Então, a dose recomendada de heparina é de 60 a 120 unidades internacionais para cada 500 ml de sangue colhido do doador. Nós temos algumas desvantagens em relação a esse anticoagulante. Uma delas é a interferência com a coagulação, então inibição dos fatores de coagulação, o que pode promover hemorragia no animal que receber esse sangue, principalmente se nós errarmos na quantidade. Então, se for utilizado uma dose de heparina maior do que o indicado. Muito bem? Outra vantagem que nós temos, aliás, outra desvantagem que nós temos é que esses anticoagulantes não podem ser utilizados para estocar. Ok? Então, esses dois anticoagulantes que nós vimos aqui, eles são utilizados para transfusões imediatas, ou no máximo até 24 horas. Nós não podemos estocar bolsas de sangue colhidas com citrato de sódio, nem com heparina. Muito bem? Quando nós quisermos conservar a bolsa de sangue colhida, nós devemos lançar mão então de anticoagulantes de ácido cítrico com fosfato em dextrose ou em dextrose com adenina, tá? São conservantes e anticoagulantes conhecidos pelas suas siglas CPD e CPDA1. Esses conservantes permitem que o sangue seja mantido em geladeira por até 21 dias, tá? Sendo que o CPDA1 mantém um sangue com melhor qualidade. Ao final dos 21 dias, nós vamos ter mais células vivas, então um produto melhor para transfundir para o nosso paciente, ok? Ao longo desse tempo de conservação, são esperadas algumas alterações, né? Nós temos alterações morfológicas nos eritrócitos, como nós podemos ver aqui, então eles começam a sofrer deformações, e essas não são as únicas alterações que nós temos. Quanto maior o tempo de estocagem de uma bolsa de sangue, maiores essas alterações. Então, nós vamos ter um aumento do nível de lactato, da quantidade de ácido lático, que é acumulado pelo metabolismo das células, e, consequentemente, isso vai levar a uma queda no pH. Então, um sangue que nós transfundirmos ao final de 21 dias de estocagem vai ser muito mais ácido do que um sangue transfundido imediatamente após a coleta, fresco, ok? Temos também o aumento dos níveis de piruvato, citrato, de microtrombos. Por mais que nós utilizemos os anticoagulantes, microtrombos são esperados, então justamente por isso nós temos que usar equipos diferentes, especializados para transfusão, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Temos redução dos níveis de cálcio, da quantidade de plaquetas, de fatores de coagulação, do hematócrito, porque ocorre então uma morte de um número cada vez maior de hemácias, proteínas do plasma e da capacidade da hemoglobina de liberar oxigênio para as células. Tá? Então, o sangue que nós conservamos é um produto muito útil, né? Mas ele não serve para todas as situações. Ele, sem dúvida alguma, é um produto com menor qualidade do que o sangue fresco, aquele que nós transfundimos logo após a coleta. Muito bem?
Se nós formos utilizar, por exemplo, esse sangue para um animal que está em coagulação intravascular disseminada, um animal que consumiu todos os seus fatores de coagulação em função de um envenenamento ou em função de um acidente ofídico, um sangue estocado já não nos serve, porque ele não tem fatores de coagulação suficientes. Muito bem? Para esses casos, temos que usar o produto fresco. De onde obter esse produto? É importante que nós tenhamos um cadastro de doadores saudáveis, tá? Então, nas cidades onde a gente não tem acesso a um banco de sangue, o ideal é que nós tenhamos um cadastro de animais com proprietários cuidadosos e que disponibilizam o animal para doações eventuais. Isso é rotina em muitos centros, em muitos hospitais, né? São animais então com proprietário, animais com uma boa alimentação, animais vacinados, que vivem dentro de casa, que não tem um risco grande de adquirir, contrair doenças infecto-contagiosas. Então, esse é o ideal, tá? O que se exige? Para felinos, que seja um animal grande, de 5 a 7 quilos. Nós sabemos que esse não é o padrão do gato no Brasil, né? Os animais aqui, em média, têm 3 a 4 quilos, 4,5 quilos, né? Um gato grande aqui para nós costuma ter 5,5 quilos, ok? Mas o ideal é que ele tenha um bom tamanho, por quê? Para poder doar um bom volume de sangue, tá? Nós não podemos remover um volume muito grande de sangue que vai prejudicar esse doador. Então, quanto maior o peso do doador, maior o volume de sangue que ele vai poder doar. Para os cães, o ideal é que se tenha, então, 25 quilos no mínimo, tá? Então, um bom doador tem que ter pelo menos 25 quilos. Além disso, tem que ser animais vacinados contra as viroses mais frequentes e mais perigosas. Tem que ser animais negativos contra as enfermidades também preocupantes na região, como, por exemplo, leishmaniose, que agora é uma doença que está nos preocupando bastante. Tem que ser animais com um hematócrito satisfatório, então animais saudáveis. Não adianta nós coletarmos um sangue para transfusão se esse animal apresentar anemia, tá? Então, no mínimo 40%. Evitar as fêmeas em cio ou gestantes, não podem estar gestantes, tá? Os bancos de sangue costumam evitar o uso de fêmeas, justamente por isso, pela questão do ciclo, mas isso pode ser facilmente resolvido com a castração. Por que evitar as fêmeas no cio? Porque nessa fase do ciclo estral há uma predominância, então, de estrógeno, né? Um aumento da quantidade de estrógeno circulante e isso altera a função plaquetária. Então, são animais que têm um maior risco de sangramento e isso vai ser transferido também para o receptor desse sangue. O ideal é que esses doadores, em se tratando de gatos, sejam do tipo A, né, o chamado gato de pelo curto ou vira-lata, aqui para nós, um gato sem raça definida. Esses gatos podem doar até 14 ml por quilo a cada 30 dias. Isso aqui, essa indicação de 14 ml por quilo a cada 30 dias, ela vem de literatura internacional, né? Não são dados nossos. E é bastante complicado a gente conseguir fazer isso aqui. Para poder obter um volume tão grande de sangue desses animais, numa frequência tão intensa, né? Uma frequência mensal, é preciso que esses animais sejam realmente muito saudáveis, muito bem alimentados e muitas vezes até recebam suplementação de ferro e de vitaminas, ok? Normalmente, o que se indica é a cada 2 ou 3 meses uma coleta, não mais frequente do que isso. Sempre que possível, esses animais, então, devem ser testados, né, para ser negativos contra as doenças infecto-contagiosas mais comuns e mais perigosas que poderiam ser transmitidas ao receptor. Mas muitas vezes nós não fazemos isso. Por quê? Porque o teste é caro, né? Muitas vezes nós não dispomos desse teste e acabamos, então, utilizando um animal aparentemente saudável, ok?
Em alguns locais pode ser tão difícil obter um doador que muitas vezes a gente pega o primeiro animal que atinge o peso mínimo. Isso é bastante lamentável, mas muitas vezes é a condição em que a gente consegue trabalhar, ok? Um problema envolvendo gatos que vão doar sangue para transfusão é o temperamento da espécie. Nós sabemos que gatos podem ser animais difíceis de conter, podem ser animais relutantes em aceitar determinados procedimentos, então muitas vezes nós temos que sedar esses animais. Existem alguns protocolos na literatura indicativos de sedação para esses pacientes que vão doar o sangue, mas o que se tem como recomendação pela maioria dos autores é que o veterinário escolha o protocolo anestésico que lhe for mais seguro, tá? Então, aquele protocolo que o veterinário sabe utilizar, que tem mais facilidade, familiaridade, é o que ele deve escolher para usar nesse felino, evitando, obviamente, drogas excessivamente hipotensoras. Por quê? Porque se nós provocarmos uma hipotensão severa em um paciente que vai doar sangue, no momento em que nós removermos um volume importante de sangue desse animal, a pressão vai cair ainda mais e nós podemos prejudicar esse doador. Temos que lembrar sempre do cuidado com a asepsia. O sangue é um excelente meio de cultura, então uso de luvas, uso de material esterilizado, uma boa tricotomia e antisepsia do local da coleta. Normalmente se utiliza jugular, tá? Então facilmente a gente consegue um volume satisfatório coletando da jugular. E deve ser feito então a coleta nesse vaso da maneira mais asséptica possível, para evitar a contaminação e complicações para o receptor, ok?